A paz de Jesus esteja convosco. Ouça o que diz a palavra de Deus na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e poderosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa carta a Timóteo foi o apóstolo Paulo que escreveu, e ele diz que Timóteo já tinha recebido desde a infância o conhecimento da Torá, instrução. Ele está falando aqui não da Bíblia moderna que nós temos hoje, mas da Bíblia antiga, do judaísmo, que era as escrituras sagradas. Elas eram escritas em rolos, cada livro era escrita num rolo. Livro dos profetas, dos salmos, Pentateuco, os 5 livros do Antigo Testamento. Ele estava falando do Antigo Testamento, mas Paulo também estava falando de algumas cartas que ele escrevia, e a boa nova do Evangelho, que não tinha sido escrita ainda, mas eles estavam pregando esta palavra. Começou com Jesus Cristo, e é claro que deu início com João Batista, mas Jesus dizia: a lei e os profetas vão até João. Depois de João é pregado o reino de Deus e cada um se esforça para nele entrar. Em outra tradução, diz diferente, que cada um faz violência para entrar. Mas a palavra mais certa é esforçar, se esforça, porque nós precisamos se esforçar. Se alguém disser a você, não é necessário se esforçar para entrar no reino dos céus, foi-nos dado gratuitamente a salvação e não precisamos de fazer sacrifício, se esforçar. É mentira, é mentira. Foi Jesus quem disse: cada um emprega força para nele entrar. Então, nós precisamos, todos nós que estamos no caminho de Deus e aqueles que querem abraçar a fé em Jesus Cristo, precisam de sacrifício, esforço, uma disciplina espiritual. Sim, disciplina espiritual. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz: eu exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este vosso culto espiritual. Versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é agradável a Ele e o que é bom, perfeito. Então, não podemos nos conformar com o mundo, senão não teremos discernimento. O que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Timóteo diretamente, e está ensinando a nós também, que temos agora uma Bíblia moderna, uma Bíblia bem completa, que Paulo, naquela época, os discípulos de Jesus e os primeiros cristãos não tinham esta Bíblia. Estava sendo pregado o reino de Deus e era verbalmente, por expressão, não era por escrito, só algumas cartas que percorriam entre eles, principalmente as cartas de Paulo quando ele estava na prisão. Ele, então, aproveitava para escrever cartas, como não podia estar junto com os cristãos, nas comunidades, ele escrevia cartas e enviava através de seus companheiros de evangelização, que ele cita nas cartas. Foi um dos apóstolos que mais escreveu e que mais trabalhou pelo reino de Deus. Ele pregava aos judeus, mas principalmente o ministério dele foi entre os pagãos. Deus lhe deu, por meio de Jesus, um conhecimento profundo e amplo da evangelização do reino de Deus a ser pregado aos pagãos. Irmãos e irmãs, Timóteo tinha conhecimento, já era de um lar de judeus, Timóteo, de um lar de judeus
em que ele conhecia a palavra de Deus. E aqui ele diz que a palavra de Deus, ela tem o poder de dar a sabedoria ao ser humano, a fim de conduzir ele a uma santidade, a uma perfeita justiça. Sim. Por isso, o apóstolo Paulo diz: por ela nós recebemos a correção, a instrução, o ensinamento, a repreensão, a exortação, o conselho, que nos dá esta sabedoria, nos dá discernimento, nos dá uma verdadeira educação que vem do reino de Deus. Deus fez isso por meio de Moisés. E ele ensinou ao povo. Foram escritos livros pelos profetas também, e por Moisés, e pelos antigos profetas, para deixar de instrução ao povo judeu. E nós temos a Bíblia Sagrada, temos o Novo Testamento escrito, mas esta Bíblia Sagrada que nós temos, ela não é uma só, são milhões, milhares, e posso dizer até que bilhões de livros da Bíblia foram escritos em diversas traduções, em milhares e miríades de milhares de traduções, tradutores. Então tem versões, edições e traduções da Bíblia que não foram escritas em um século apenas, mas por muitos séculos, por vários séculos, e hoje, em tempos modernos, por pessoas, grupos de pessoas, estudiosos da Bíblia, junto com arqueologia e com os estudos, filosofia, teologia, pessoas estudadas que, lá do original, procuraram e procuram traduzir em todas as línguas que nós temos para todos os países, todos os continentes, todas as cidades do mundo inteiro. E o que acontece com os tradutores? Eles não são perfeitos, apesar de serem estudiosos e bem preparados para traduzir a Bíblia. São diversos tradutores, de denominações diversas, em tempos diversos, sempre há com eles erros. A Bíblia Sagrada, amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não contém, isto é, Deus, o Espírito Santo, não erra. Mas a Bíblia Sagrada, todas as versões e traduções, elas têm erros, e muitos erros. Eu estudo em diversas Bíblias e já encontrei diversos erros, mas ela é traduzida para o alemão, para o chinês, para o árabe, é traduzida para o português, o espanhol, é traduzida para mais de 280 línguas diferentes em todos os países, até para as línguas indígenas. E com essas traduções vem também os erros. Por isso, não podemos estudar numa única Bíblia. Quem estuda a Bíblia precisa estudar em diversas Bíblias. Nós temos as traduções online, são diversas também. Então, todas são diferentes. Todas elas são diferentes. Não são iguais os escritos. Vocês estão entendendo? Os adjetivos, os verbos, os pronomes. Quem estuda a língua portuguesa sabe do que estou falando. Por isso, é bom a gente sempre ter mais Bíblias e fazer comparações. Mas vamos precisar, irmãos, do Espírito Santo para interpretar corretamente, para entender da forma mais perfeita possível o que Deus quer nos dizer nos dias de hoje, para hoje, em nossos tempos, em nossa língua. Então eu falei que existem erros, e muitos erros sim, porque são seres humanos que escreveram. E eles procuram do original traduzir palavras difíceis de uma cultura muito antiga. Ela levou cerca de 1.500 anos para ser completa, do jeito que nós temos. Então, são vários livros e livros que existiam como apócrifos, que não foram aprovados pela igreja. E tem os canônicos, que foram aprovados pela igreja. Então, toda a palavra de Deus, toda a obra de Deus, com certeza não está escrito nesses livros que nós temos hoje. Que nas evangélicas, eles
eles dizem que são 66 livros, mas na católica tem traduções que tem 72, 74 livros. Tem mais livros, a mais do que nas Bíblias protestantes e evangélicas. Mas esses 66 livros que tem nas Bíblias protestantes e evangélicas, tem também na Bíblia católica. São os mesmos livros, mas os tradutores não são os mesmos. E uma coisa muito importante do que Paulo falou na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, no 1 ele fala de sacrifício, porque os judeus, eles sacrificavam animais na época de Paulo, na época de Jesus Cristo, e antes disso, dos apóstolos, eles sacrificavam animais diante do grande templo que estava lá, de pé ainda, no tempo de Jesus, naquele altar do holocausto. Tinha os sumos sacerdotes e os sacerdotes e os levitas que oficiavam neste grande templo. E também tinha as sinagogas. Sinagogas eram como pequenas capelas, comunidades, em diversos bairros e cidades lá da Palestina, em Israel. E até nos estrangeiros, ali na Síria, na Turquia, também tinha sinagoga, em diversos lugares onde havia judeus religiosos que entendiam e guardavam e procuravam cumprir as leis de Moisés. Esses judeus se reuniam nessas sinagogas. E quem ensinava e instruía eram os doutores da lei, os escribas, principalmente da linhagem dos sacerdotes. Os sacerdotes é que eram encarregados de fazer esse trabalho, de instruir o povo, chefes de comunidade. Então, amados irmãos e irmãs, a importância desse versículo 2 de Romanos 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz aos romanos, ele diz: não se conformem com o mundo, mas sejam transformados, renovados pelo Espírito Santo, a fim de que vocês possam entender, compreender, saber qual é a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Veja a importância desse versículo. Se conformar com o mundo, ele quer dizer, vocês não podem ser como eles. Vocês eram do mundo, agora não são mais. Vocês abandonaram as práticas, a expressão, os maus caminhos do paganismo, da idolatria que eles viviam. Assim como hoje, muita gente está no mundo, vive no mundo. E é o mundo de trevas, de devassidão. Então, por isso, os ímpios, aqueles que ainda não nasceram de novo, que são do mundo e que andam conforme o mundo, eles não podem, não conseguem entender a Bíblia Sagrada. Nunca vão entender. Eles precisam ressuscitar, nascer de novo, para poder entender. Mas Paulo ali, a Timóteo, quando ele fala das Escrituras, está falando da Torá, do Pentateuco, dos Salmos e dos livros dos profetas. É disso que Paulo está falando. E eles usavam esses livros, esses pergaminhos, esses rolos, para estudar e ensinar ao povo. Vamos para o segundo vídeo, a fim de continuar a respeito desse versículo importante sobre a Sagrada Escritura, de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16.